Na questão da personalidade, quando chega alguém, por exemplo, com autismo ou TDAH, costumam ter personalidades parecidas ou isso não existe uma conexão? Existe uma conexão muito grande, é a minha tese de mestrado, entre a superdotação e características de personalidade. O TDAH, ele vai ter alguns traços de personalidade que vão estar vinculados ao transtorno, tipo, assim como pessoas com autismo, ela tem uma dificuldade de socialização, então e uma dificuldade, por exemplo, de abertura ao novo. Eles tendem a gostar mais de uma rotina, né, de funcionar melhor numa rotina, então a maioria deles vai ter um traço ali de abertura ao novo um pouquinho mais baixo. Mas, combinado com outras coisas, vai dar um ser humano único, óbvio, né? Sempre vai ser um único ser ali, individual, com todas as suas características. Tem coisas que se assemelham. E na superdotação, eu tô trabalhando justamente isso. A gente conseguir, de repente, tentar entender a superdotação, não tanto pelo QI, pelo valor de QI, mas pelos traços de personalidade, porque existem traços de personalidade específicos da superdotação. O que é a superdotação? A superdotação são pessoas que têm o QI acima de 130. Então, na avaliação de QI, a maioria das pessoas tem 100, que o 100 seria o equivalente a 50%. E aí, quando a pessoa faz uma pontuação de QI total, né, que seria o QI geral, acima de 130, ela é considerada uma pessoa com superdotação ou altas habilidades. Se usa os dois termos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Lembra quando aquelas crianças que é em programa de televisão? Ou, sei lá, lembra de Eu, a Patroa e as Crianças, que tinha o Franklin, que tocava Eu piano, não que assisti falava, isso, não? mas... Era uma criança superdotada, assim. Aham. Então, é uma criança que tende a ter um aprendizado acima do normal. E as pessoas com superdotação, elas são boas em exatas e boas também em linguística. Então, a gente às vezes acha, por exemplo, assim, o autismo tem uma associação com grande inteligência. Muitas vezes a pessoa, né, dentro do espectro autista, ela vai ter, assim, um domínio muito grande de uma área. Então, sei lá, um cara que na música destrói, é um cara que no português manda mó bem, e aí ele escreve livro, sei lá, ou poema, ou qualquer coisa. Ou vai muito bem na parte de programação, de digital e tudo mais. E aí você vai ver que é uma área específica. Então, ele tem um desenvolvimento de uma inteligência numa área específica que muitas vezes tem a ver com o hiperfoco dele, com a questão do interesse dele, e aí ele consegue ficar ali muitas horas estudando aquilo que ele tem interesse, ele consegue adquirir bastante conhecimento com relação àquilo. Mas aí você vai ver as outras áreas ali, ele não tende a performar tão bem quanto ele performa numa determinada área específica. A maioria de nós também, né? A gente às vezes tem um domínio de alguma coisa maior, porque, sei lá, é a nossa dedicação de uma vida, mas eu sou horrível para fazer equação. Tipo, eu não tenho habilidade, teria que treinar isso para conseguir fazer bem uma equação. E a pessoa com superdotação, ela vai bem em tudo. Então, ela performa muito bem no teste de QI em diferentes áreas. Ela consegue ir tão bem na parte de inteligência espacial, quanto ela consegue ir na parte de raciocínio verbal linguístico, funções executivas, assim, é uma coisa impressionante a pontuação deles. Tipo, o quanto o raciocínio lógico, ele é muito grande. Então, a pessoa consegue pegar muito rápido as coisas. Ela tende a ter uma velocidade de raciocínio muito mais ágil do que a nossa. Ela tem mais massa branca no cérebro. Quando a gente olha, o cérebro é maior. Então, principalmente a região do córtex pré-frontal, ela está mais desenvolvida nas pessoas com superdotação e elas têm mais sinapses. O que é a sinapse? Seria como se eu tenho um cérebro maior. Consequentemente, por lógica, eu deveria ter um cérebro que gasta mais. Porque se eu pegar, sei lá, um Jeep Troller, ele tende a gastar mais combustível do que um Fox. Né? Porque, tipo, ele é um carro maior, que vai demandar mais, que vai andar em estradas diferentes, em outros tipos de via que esse Fox não vai conseguir andar. Só que eu tenho um Troller que gasta menos do que o Fox de gasolina. Então, tipo assim, porque ele tem mais sinapse, ele faz mais conexão. E surgiu essa questão da superdotação e tudo, e se tornou minha tese de mestrado, por conta da associação do TDAH com a questão da superdotação. Porque eles têm algumas coisas que são semelhantes, como a questão da organização, que é o traço de conscienciosidade. Eles tendem a não conseguir se organizar tão bem
porque eles performam de uma forma diferente da maioria das pessoas. Então, eles têm o hiperfoco, eles se interessam por um determinado assunto, aí eles desbravam aquele caminho até não poder mais, assim, até não saturar mesmo, ficar saturado daquilo. E depois, sei lá, venceu o desafio que você falou, o podcast já deu certo, agora eu quero escrever um livro, agora eu quero lançar um curso, agora eu quero fazer outra coisa. Tipo, à medida que os desafios vão sendo vencidos, eles tendem a não ter mais tanto interesse naquilo, tem dificuldade de manter rotina, dificuldade de performar como as outras pessoas, como as pessoas neurotípicas que a gente fala, né? E trabalhar esses traços de personalidade, eu acho que é importante porque tem muitas características que as pessoas não sabem a respeito da superdotação. Primeiro que é um assunto, um tema que não é muito falado no Brasil, apesar da gente ter, né, o Mensa, por exemplo, que é uma instituição para superdotados e tudo mais, eles têm muito sofrimento. Quais são as dores do Eles superdotado? têm muita dor de organização, eles têm dificuldade de relacionamento, porque aqui eu vou te dar uns exemplos práticos de relacionamento, porque eu tô atendendo muito superdotado por conta do mestrado, tá? Então, tipo, eu tenho feito entrevistas com muitos deles e tudo mais, a gente tem feito os questionários, mas, por exemplo, assim, eles têm uma capacidade de ler o outro. Lembra que você me falou que, às vezes eu consigo mais ou menos dar uma mapeada e saber uma coisa que vai ser uma tendência? Tipo, eu percebo uma tendência e aí eu tendo a querer fazer um pouco mais aquilo, porque eu percebo que, tipo, um podcast vai dar bom, vou montar um podcast. Que foi verdade, você veio com isso quando ninguém fazia. Hoje em dia tem 800. E aí, você tem essa leitura do outro. Então, você olha o outro e mais ou menos você dá uma mapeada no comportamento. Porque lembra que a gente falou que a maioria dos comportamentos é automático? Então, sei lá, você deu 2 conversadas comigo de 1 hora, e aí você fala, a Nath tende a se comportar de tal forma. Ela tende a fazer isso de tal forma. E aí você vai numa reunião com uma pessoa e você já conversou, vai ter 3 pessoas lá, e você e seu sócio. E você já conversou com essas 3 pessoas em momentos diferentes, aí você vira pro seu sócio e fala assim, fulano vai falar não sei o quê, ciclano vai falar não sei o quê, e beltrano vai falar não sei o quê. Eles vão discutir no nanã. Quando eles falarem isso, a gente vai falar aqui e aqui que você entra com tal coisa. E aí sai da reunião, o cara fala, como é que você sabia? Porque as pessoas têm comportamentos automáticos. E quando você tem uma capacidade maior de leitura e de observação e uma inteligência muito grande para fazer isso, você tende a mapear o outro. Até aí eu falei uma característica positiva, eu fechei um negócio. Mas, por exemplo, eu tô saindo com uma menina, tá? E aí eu já sei que, sei lá, já sei que a gente vai transar. Já sei, porque, tipo, você saiu, você falou comigo 20 minutos, e eu falei, já vou. E aí a pessoa tende a queimar a linha de largada. Porque, socialmente, a gente tem que ter algumas coisas para que a gente consiga chegar ali nesse ponto, né? E aí, se você pegar e chegar na menina e falar assim, a gente já vai transar mesmo, por que a gente vai na minha casa? Vai te falar, não vou. Né? Nada a ver, tipo, eu ia esperar até o segundo, né? Mas aí, tipo, meio que não faz muito sentido, entende? Tipo, pra eles, porque eles são mais práticos. Então, tipo, já que já vai rolar, por que já não rola? Tipo, já que a gente já vai namorar, por que a gente já não namora? Sabe, assim? Só que imagina isso, você conviver com alguém assim. E pra eles dói muito, porque eles não entendem. E o que eu costumo falar, principalmente quando eu analiso e vejo que a pessoa tem a superdotação, que a gente tem, segundo a OMS, 4% da população com superdotação. É o mesmo número de pessoas com TDAH. Mesmo número. E, se a gente vê tanta gente com TDAH, tem bastante gente superdotada por aí, né? Que talvez nem saiba que é. E aí, quando eu faço lá a avaliação e dá, né, um QI alto e tudo mais, eu costumo falar o seguinte, não é um diagnóstico, é uma condição, tá? Apesar de que muitas pessoas falam assim, eu fui diagnosticado com superdotação, tipo, parece que é um sofrimento tão grande que pra pessoa ela vê até como se fosse uma doença, assim, mas não é uma doença. Aí eu falo assim, o nosso mundo, ele foi feito para as maiorias. Então, a gente tem um mundo que foi padronizado para todo mundo. Todo mundo é neurotípico, né? A maioria das pessoas não tem o QI acima da média. Então, o seu funcionamento dentro desse mundo é como se você fosse um habitante de Marte, mas você estivesse na Terra. E aí, se você estivesse em Marte, todas as coisas fariam muito sentido, porque as pessoas seriam muito parecidas com você. Mas você é um marciano lidando com terráqueos.
Então você tende a ter essa dificuldade. A escola não foi feita para pessoas com superdotação, eles pegam as coisas muito rápido, o trabalho, eles tendem a performar muito mais rápido. Então, por exemplo, atendia um paciente, esse era meu paciente mesmo, não era do mestrado, né? Não era só uma pessoa que eu estava entrevistando ali para o mestrado. E aí, o que ele fazia? Ele trabalhava numa empresa, e nessa empresa ele tinha um horário para cumprir, vai lá das 8 às 18. Ele tinha que estar ali logado, só que era um trabalho que ele fazia em casa. E aí o que ele fazia? Ele acordava e ligava o computador. Aí ele ligava o computador, deixava o computador ligado, ele estava logado, não sei o que e tal. E aí ele ia assistir TV, ele ia ver série, ele ia, tipo, fazer nada. Vários nadas, que ele gostava de fazer vários nadas. E ele falava assim. E aí quando dava lá, tipo, 17 horas, 16 horas, não sei o que, ele entrava e entregava tudo. E aí uma vez o chefe dele chegou pra ele e falou assim, eu sei que você fica dormindo nos negócios, você loga na reunião, só que você não tá, não sei o que, você nunca fala nada, não sei o que, só que eu só não te mando embora porque você entrega. Ou seja, aquele sistema de trabalho não faz sentido pra ele, porque em 2 horas ele fazia todo o trabalho, entregava tudo, e aí não fazia sentido, porque tipo, ele não podia sair de casa, porque ele tinha que estar logado no negócio, que se alguém chamasse ele em voz alta lá, ele tinha que responder, mas ele não estava ali. E a gente tem um mundo que não foi feito. E a maioria das pessoas não consegue entregar o mesmo trabalho em 2 horas. Elas precisam das 8 horas de trabalho para elas conseguirem entregar. E como para ele era muito rápido de fazer, ele ia lá fazer, ele trabalhava com programação, era nessa parte aí. E aí ele entrava lá, mexia nos negócios, não sei o que, às vezes tinha que ficar 1 hora a mais quando tinha uns pepinos, não sei o que, e tal. Mas não trabalhava o dia inteiro. Aí ele falava assim, meu, é muito frustrante. Porque eu não faço nada. Tipo, a minha vida é chata, porque eu não. É muito chato, meu trabalho é chato. Tipo, é um negócio muito idiota que eu entro lá e falo, então, ó, não tem desafio. E aí, pra eles têm uma necessidade de desafio, de performance, de querer fazer as coisas, de não sei o quê. E são pessoas que, sei lá, vocês vão aprender a tocar piano, em 1 ano o cara tá maravilhoso no piano, e o outro cara que tá estudando há 5 anos não consegue performar do mesmo jeito. Mas eles tendem até a dizer que se eles pudessem, eles desligariam essas altas habilidades. Tipo, eu gostaria de ser normal, sabe? Não ter a superinteligência. Mesmo sabendo que meu veículo, meu cérebro seria uma Ferrari. Eu preferia, porque dirigir uma Ferrari em São Paulo não é fácil, né? Então, eles têm muito essa dor do relacionamento, do funcionamento do mundo não fazer muito sentido, de não conseguir se organizar, porque é uma pessoa que é isso, né? Tipo assim, a vida dela é um caos, ela chega em 2 minutos, ela resolve tudo, né? E para as outras pessoas, tipo assim, o cara chega e fala assim, tô lendo 5 livros. Aí você fala, nossa, meu, você não tá lendo nada, porque isso não é possível ler 5 livros ao mesmo tempo. Para nós não é. Para eles é total. Tipo, eles vão ler os 5 livros, eles vão absorver o conteúdo dos 5 livros e ainda vão integrar 5 leituras e vão fazer sei lá, uma tese baseada naqueles 5 livros, assim. Então, assim, a gente tende a querer que a pessoa faça coisas que ela não consegue fazer. E aí a dor deles é essa, assim, eles têm uma dor muito grande de se organizar, de performar dentro de um mundo que espera deles isso, e na questão dos relacionamentos também, porque fazem essa leitura, porque é até um comportamento meio autista, né? Tipo, você chegar pra uma pessoa e falar alguma coisa do tipo, você já tá aí mesmo, né? Faz como aí. se não tem o filtro, né? Exato. E aí a coisa mais interessante a respeito da superdotação e tudo, não é meu tema de trabalho, mas está sendo estudado, é que se você tem um funcionamento melhor do córtex pré-frontal, porque é isso, né, em fato, neurologicamente falando, que seria a superdotação, por que eles têm tanto comportamento impulsivo? Verdade. Porque, em tese, você tem um maior controle inibitório, né? E tem mesmo, você tende a ter um controle inibitório maior. E aí, por que você age com impulsividade e por que você tem dificuldade de organização, sendo que organização e planejamento está dentro das nossas funções executivas? E eles têm dificuldade disso. Então, tá se estudando para tentar entender, tipo assim, por que tendo essas funções executivas tão altas, né, assim, tanta habilidade, por que eles tendem a ter esse tipo de comportamento